Alguns dos momentos mágicos que aconteciam na minha casa, né, casa da minha família, era quando nós íamos pro pátio de casa, para os fundos de casa, embaixo de uma árvore, na época de verão, assim, ou época amena de frio, um fogo de chão com tijolos e seguidamente a gente fazia refeições na rua. Fogo, panela ou fogo e grelha. Eu percebia a mágica de estar sentado embaixo de uma árvore, comendo uma comida feita diretamente no fogo. O fogo sempre esteve comigo, né? Sempre havia ou uma lareira acesa, ou uma churrasqueira, ou um forno a lenha. E como profissão, quando eu escolhi o fogo porque o fogo é apaixonante. Ele é impreciso, ninguém domina o fogo. No máximo a gente administra o fogo. A gente tem que ter uma conexão muito grande com ele, muito carinho, muito cuidado, para poder administrar as nuances do fogo. O mais interessante do fogo é justamente a falta de padrão. É a busca da imperfeita perfeição. Então, a adrenalina de cozinhar todos os dias com algo vivo, como a lenha, a brasa, faz com que a gente tenha vontade todos os dias de trabalhar. Eu acho que foi o grande divisor de águas do nosso negócio, foi antes do Enio e depois do Enio. Ele sabe valorizar as pessoas, né? O Enio, ele dá valor em primeiro lugar para as pessoas. Quando eu contei um pouco da nossa história e ouvia dele, fechou todas, né? Porque essa sensibilidade que ele traz em lidar com a carne, com fogo, com gente, isso torna ele um monstro, né? Tanto como homem de negócio, mas acima de tudo como ser humano. Ele me ensinou muito, né? A gente aprende muito com ele, porque ele tem uma linha de pensamento rígida. Ele tem o propósito do negócio e da vida dele muito bem definido, né? E isso te encoraja, de certa forma, de tu tocar o teu negócio. Porque os percalços existem, mas se você tem determinação, se você tem um propósito sólido, as coisas são vencidas, né? A primeira vez que eu vim aqui, a primeira vez que eu vim no Guri, eu olhei pro Enio e eu falei pra ele, Enio, você tá fazendo certo num mundo errado. Continua fazendo o que você tá fazendo, você vai apanhar pra caralho. Agora tem que ter paciência, as pessoas são contra. Elas ainda não estão preparadas para voltar a comer de verdade. O brasileiro é muito de se espelhar no exterior e a gente esquece da nossa comida. Eu acabei vindo ao Guri para conhecer e eu acho que foi a melhor experiência gastronômica que eu possa ter tido nos últimos 15 anos que eu tenha degustado restaurantes no mundo. Eu já falei isso para ele, volto a falar e a gente conversa muito, que o que ele faz é muito mais do que a gastronomia em si. E aí, nesse sentido, o Enio está se superando e está mostrando que é possível. É possível você cozinhar todo dia, cozinhar bem,
ter desperdício zero, ter o produtor perto, desenvolver os produtores, porque senão ele não estaria fazendo esse vídeo. Então o Enio é isso, o Enio é um exemplo, né? O Enio, cara, o Enio é o Enio. É o Enio, cara. Começar um restaurante sem dinheiro é muito difícil. Começar um negócio no Brasil é muito difícil. Empreender no nosso país não é uma coisa muito fácil. Mas abrir um restaurante conceitual, onde o preparo, o ingrediente e a gastronomia estejam em primeiro lugar e não o cliente, é um desafio enorme. Então esse projeto começou muito tímido, né? Nós fizemos muitos trabalhos, evoluímos a nossa cozinha e cada vez mais a gente vem tentando melhorar o nosso serviço, o nosso trabalho de cozinha, enfim. Mas é impossível valorizar a gastronomia gaúcha sem valorizar o ingrediente gaúcho. Então começamos um estudo muito forte no interior do estado, na Serra, na região da Campanha, enfim, atrás de ingredientes genuinamente gaúchos, que fossem produzidos aqui no estado e que fossem produzidos por pessoas e não por máquinas, né? Porque eu acredito muito que a gastronomia é um trabalho artesanal. Quem cozinha, cozinha por amor. E quem come, né, quer se sentir acolhido. Então eu não acredito muito que a máquina pode fazer esse trabalho. A máquina não consegue transferir a energia, né? A máquina não consegue amar. Então eu precisaria encontrar produtores que amam produzir ou criar e que façam isso da forma mais responsável possível. Porque desta mesma forma responsável a gente tenta levar o guri, né, com muito respeito ao ingrediente, muito respeito à verdade no cozinhar, no servir. O guri, assim como os produtores que a gente procura, não se vendem por mercado, por tendências ou porque isso é mais comercial ou isso dá mais dinheiro, enfim. Então o nosso maior desafio sempre foi esse, né, poder seguir com o nosso conceito, ter firmeza no que a gente acredita e mesmo assim ter movimento suficiente para poder pagar as contas e abrir no outro dia. Ainda mais numa época onde a cozinha está cada vez mais padronizada. São muitas máquinas na cozinha fazendo uma comida padrão o tempo inteiro, onde o cozinheiro pouco cozinha, quem cozinha mais é a máquina. A tecnologia, ela vem hoje para ajudar e auxiliar os cozinheiros. Só que os novos cozinheiros estão pulando uma etapa muito importante, que é a marca. É você se queimar. É você dominar uma coisa que não é dominável. O fogo. Para poder servir um produto de qualidade, a gente teve que fazer uma pesquisa muito grande no guri. Buscar fornecedores no interior do estado. Buscar esses fornecedores sempre foi muito difícil. São 3 anos de estudo, com uma oferta muito pequena, muito difícil de encontrar esses pequenos produtores. E eu sempre acreditei muito
na criação e na produção consciente tanto de animais quanto de hortaliças, enfim. O meu sonho no restaurante era poder rastrear toda a carne que eu sirvo, principalmente começando pela carne. Rastrear toda essa carne, saber quem é o produtor, não comprar de um frigorífico, uma linha especial de um frigorífico, e sim quem é o produtor. E nesses produtores, a minha ideia sempre foi não buscar fábricas de proteína animal. Eu queria animais os mais livres possíveis, a alimentação mais natural possível. É importante a gente saber do que se alimenta o alimento que a gente está consumindo. Com a oferta massiva de carne no Brasil e no exterior, e pela falta de espaços, se produz muita carne confinada, ou seja, muitos animais sob grande estresse, em confinamento, presos, se alimentando de forma artificial. O confinamento é uma forma de produção, né, de proteína animal, não se pode negar que em confinamento você produz muitas vezes mais por hectare, mas a nossa opção e a nossa filosofia é respeitar o que o ruminante é especializado em fazer. Porque existe um limiar no ruminante, principalmente quando se trata de europeu, que é a temperatura de conforto, né? Toda vez que você sai da temperatura de conforto, gera um estresse. Esse estresse gera catecolaminas e isso traz estresse. E isso passa para a carne, passa para a qualidade de carne. Então, essa questão do animal a campo, o animal solto, e podendo ter o livre-arbítrio de ir para uma sombra na hora que ele quiser e não ser obrigado naquele momento ir para o coxo e sim ir para a sombra, isso permite com que ele tenha menos estresse, obviamente, e que ele consiga estar dentro de uma temperatura de conforto. E essa temperatura de conforto para um ruminante, isso é muito importante para uma qualidade de carne. A gente prestar atenção o que nossa comida se alimenta, né? Seja uma hortaliça, a carne que tu come no teu dia a dia, como é que ela chegou até ali, né? Como é que ela foi produzida e chegou até aquele ponto de eu consumir, né? Muito vegetariano acha que o consumo de animais ele é injusto. O que a gente faz com o consumo de carne, a gente tem que honrar a morte de um ser para a gente poder honrar ele no pós-mortem, né? Então a gente tem que transformar aquele alimento no melhor alimento possível. Mas ele em vida, ele precisa ter condições mínimas de conforto. Quando teve a greve dos caminhoneiros foi muito impactante, porque a gente estava começando com a venda de cordeiro para restaurantes e a gente viu que a greve dos caminhoneiros fez com que milhares de bichos que estavam em confinamento morressem porque não tinham a fonte do alimento, né? E aqui num lugar como esse, quando a gente tem a pecuária extensiva de um bicho solto, com sombra, que ele possa se refrescar, com água disponível e com o que ele precisar de alimento ao momento que ele quiser, isso faz total diferença, né? Principalmente no exercício da naturalidade dele, né? O animal ele não foi feito para estar em pequenos lugares, ele não foi feito para estar sendo medicado preventivamente. O que é a pecuária natural? É tratar um animal exercendo a sua naturalidade. Se ele está doente, ele vai receber um remédio como qualquer ser humano que tenha uma doença, ele recebe antibiótico. E o que a gente vê é que muitas vezes os animais, quando são confinados, eles são tratados preventivamente e eles carregam uma série de remédios e de antibióticos que eles não precisariam em vida. Mas por ele estar num lugar muito concentrado, uma população muito grande, se um animal adoece, ele passa essa doença para todos e rapidamente todos os animais ficam doentes. Então é necessário essa atitude preventiva. As proteínas que o guri usa
de animais são todas rastreadas, a gente sabe quem é o produtor, em que fazenda ele produz, como ele cuida dos animais. A gente está começando a poder viajar agora para visitar esses produtores, para ter contato direto com a produção, entender cada vez mais os cuidados que eles têm, quais são os desafios, o que eles utilizam para ter uma carne diferenciada, como eles fazem para o animal ter cada vez mais conforto, porque se a gente vai se alimentar do animal, a gente tem que respeitar a vida desse animal e assim respeitar a morte. Quando servimos uma carne criada a pasto, é uma carne com sabor extremamente natural, com muito mais sabor, que vai fazer muito bem para o organismo do meu cliente. Ele está ingerindo uma carne natural, diferente de eu procurar maciez, marmoreio e todas as outras características que o mercado vende hoje de forma ostensiva, que são características de animais, normalmente animais presos, confinados, que recebem muitos grãos, muita alimentação artificial, que passam muito estresse. Então, quando a gente consome uma carne de um produtor, de um criador, que cria um animal solto, que precisa de uma propriedade grande, que precisa do pasto nativo, quando a gente compra essa carne, quando a gente consome essa carne, a gente está incentivando para que essas pessoas continuem trabalhando e essas pessoas continuem mantendo o Pampa vivo. A gente brinca que a gente é o guardião da terra, né? Por exemplo, essa propriedade toda aqui não é nossa. A gente é um guardião temporário, então a gente não pode fazer mudanças definitivas nesse lugar, porque esse lugar não é só para nós, né? E o bioma Pampa é o menor bioma do Brasil, é uma floresta rasteira que as pessoas acham que a gente desmatou essa floresta rasteira para colocar pasto, mas ela é assim desde sempre, por causa da incidência dos ventos, por causa do frio, faz com que as nossas árvores mais frondosas tenham 30 metros. Né? A gente não tem não é um bioma frondoso, é um bioma rasteiro. Né? E quando a gente tem uma atividade econômica que apoia que essa conservação aconteça, a nossa forma de fazer negócio é através de uma pecuária extensiva que ajuda a conservar esse bioma. Então, a gente é beneficiado por estar num lugar muito especial. Fora do Brasil, todo esse território aqui é chamado de grassland. Então, é a terra da grama, né, do pasto. É invejado no mundo inteiro, mas só que só a gente não enxerga que a gente tem que capitalizar isso. É muito legal ver iniciativas como a Fazenda Fomento, que é uma fazenda que incentiva exatamente esse tema, como a gente levantou esse tema lá em 2018, quando a gente começou a comercialização de carne de cordeiro. A nossa preservação do nosso meio ambiente aqui, ela passa por essa pecuária extensiva. A nossa relação com o bioma, ela é uma tarefa cultural, porque o Pampa representa um pouco a nossa forma de viver, né? Somos uma cultura de pouca fala, pessoas um pouco mais fechadas. Cabe a nós, produtores, né, e outros produtores que a gente vê que estão no mesmo atoada, tentar resistir um pouco a essa tentação, né, das fronteiras agrícolas, da intensificação e cada vez mais tentar fazer com que esse ambiente seja preservado para que o meu filho e o filho dos meus filhos possam desfrutar disso, né, e que é uma coisa muito especial para a gente. Eu era um criador de ovelhas,
Hoje eu me considero um ovinocultor, que é um estágio mais avançado de tecnologia, de cuidado, né? Então, eu sou um descendente de basco descendente, né? A família Ibargoji, né? Então, meus antepassados lá da França, a gente acabou tendo toda uma tradição, uma história, né? A gente usa a boina, a gente gosta desse tipo de criação, então eu acho que isso tem muito do DNA da gente, né? Já desde o passado. Bom, nós estamos há 4 gerações aqui nessa fazenda, né? Embora ela fosse uma fazenda que fosse um posto da minha avó, uma área destacada que tinha um galpão com paredes de pedra e cobertura de capim. E quando na década de 50, quando meu pai casou, ele terminou a construção. E essa carne de ovelha apareceu muito forte. Montamos uma empresa, né, já em 2014. Ali realmente, quando consegui montar a empresa, as burocracias são enormes, né? Hoje em dia montar uma empresa num país como o nosso não é fácil. E aí passar por todos os alvarás, as licenças, e montar a câmara, montar a sala, montar esquema de distribuição, montar tudo isso aí Então acho que foi um coroamento, porque o produtor normalmente é muito aviltado os seus preços. Ele vende in natura, não tem valor agregado os seus produtos, ele vende direto para os atravessadores, e aí tu cai muito a tua renda em função disso. E com isso não, a gente consegue aumentar a sua renda, também a valorização, né? Ou seja, além de eu ter uma melhor renda, também tem um reconhecimento do meu trabalho, né? Então a gente tem isso aí, é muito importante. Eu acho que a gente, para se sentir estimulado, né, continuar e passar para os outros e tal, né? Então acho que esse foi o momento principal desses últimos anos, assim, nos últimos 46 anos, né, de formado, né, trabalhando. Então hoje em dia isso aí é tudo, vamos dizer, né? Um cara que é produtor, que vive da atividade, precisa disso, né? E aqui embaixo de uma árvore como essa, né, que tem, segundo os biólogos, tem 250 anos, então eu espero que outros 250 anos fiquem também de gente produzindo aqui, né. Que eu tenho ciúme, essa aqui é a única. Só 40. Porque tu te arrumou toda. Claro, fui trocar de blusa, tava suja. Sim, mas olha aí, caprichona. A Fomento foi fundada em 1954 com o intuito de ser um local de fomento de novas tecnologias. E aqui foi uma cabanha referência na região na década de 70, 60, 70, com criação de gado Shorton, ovinos da raça Romney Marsh e cavalo crioulo. Estamos na 3ª geração com um grande desafio, que é passar para a 4ª. Hoje, a Fomento é uma marca, é um processo de produção, e a nossa ideia, quando lançamos, foi garantir aos nossos clientes uma segurança alimentar, que pudesse alimentar a sua família como nós alimentamos a nossa. Um animal livre de substâncias ou promotores de crescimento e respeitando períodos de carência, para que não haja resíduo na carne. Muitas pessoas comem carne, né? Poucas saboreiam uma carne. No momento que você aprende a degustar a carne, saborear uma carne, fazer um retrogosto de uma carne, sentir esse sabor, então isso é muito importante, é você ter a percepção de você colocar um pequeno pedaço na boca
e você sentir esse pedaço, né? Sentir esse sabor, sentir esse aroma. E aí começa a fazer sentido, né? O que é uma carne e o que é outra, né? E isso vai além da criação, né, Enio? O futuro da Fomento é que se torne uma filosofia de criação, que se torne um modelo de criação. Esse para mim é o mais importante da Fomento, né? É que quando você fale fomento, você diga assim que é uma filosofia que envolve criação, que envolve família e que envolve valores, né, familiares. Eu acredito que isso seja valores fortes, sólidos, que mantêm um negócio, né? Que esse modelo Fomento possa ser um precursor para as próximas gerações. Que a Fomento seja uma inspiração para que as pessoas continuem a criar gado dessa forma e que sejam valorizadas por isso. Aqui teve gente muito feliz produzindo assim. E eu acho que esse é o nosso futuro da Fomento. Eu acho que é poder proporcionar para as pessoas algum conhecimento que seja aplicável, rentável e que traga a continuidade do sistema para as próximas gerações. Milo, vem cá com o teu velho. Vem cá com o teu velho, Milo. Quer mate? Quer mate? Então vem cá tomar mate com o pai. Vem cá. Então ontem foi isso, cara. Ontem resumiu assim o que é o nosso negócio, né? Que é carne, é um bom vinho, mas acima de tudo, boas pessoas, né? Boas pessoas. Então, eu digo, continuar assim, né? Não mexe em nada, porque se mexer vai estragar. Tá quente. Estragou o nosso mate. Lá dentro tem um bicho ali, ó. Olha lá dentro pra te ver, ó. Olha lá. O Rio Grande do Sul tem, hoje eu acredito que tem 3 produtos que estão despontando. Um deles já desponta há muito tempo, que é a carne, tanto a bovina quanto a ovina. Além da carne, a gente tem excelentes vinhos. As vinícolas brasileiras, principalmente, né, as gaúchas, estão num nível absurdo, que ninguém imaginava que chegaria, competindo com os maiores do mundo. E temos os azeites gaúchos também. Muito recentemente começaram a ter resultados espetaculares, aumento de produção e um aumento na qualificação dos produtos. Então, um desses produtores é nosso fornecedor, produz um azeite de excelente qualidade, também do Pampa. Então, o nosso terroir Pampa está sempre muito presente no nosso menu. Ele começou a produção há muito pouco tempo, mas já tem uma produção de extrema qualidade, porque também é um produtor que não busca volume, e sim busca ter um azeite de nível internacional, que é o azeite que a gente usa para temperar nossas comidas todas no restaurante hoje. Um azeite extra virgem, bastante equilibrado e de muito sabor. A gente começou em 2015. Na verdade, a ideia de ter uma empresa de azeite de oliva partiu do nosso avô. Ele tinha essa ideia
há muito tempo, né? Mas ninguém dava muita bola, porque a primeira vez que ele falou em ter uma empresa de azeite de oliva, ele já tinha uns 85, quase 90. E aí ninguém deu bola, porque a gente achava que era mais um sonho dele, assim, do que algo que pudesse, né, acontecer. Eu não fazia ideia de se esse terreno aqui era bom ou era ruim. Como é que se planta, como é que se colhe, como é que se cuida, como é que se processa, como é que se vende. A gente produziu a nossa primeira safra em 2018. Foi uma safra bem tímida, né? Foram um pouco mais do que 1.000 litros, mas a gente já quis colocar a marca Puro à venda para também a gente ver como é que se comportava, né, o mercado, porque o mercado de azeite de oliva é um mercado novo. Muito novo no estado. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil, o consumo per capita de azeite de oliva, ele não passa do meio litro anual. Enquanto tu vai num país como a Grécia, que é o maior consumo per capita do mundo, são 20 litros anuais. Então os caras consomem 40 vezes mais. A brotação começa no mês de outubro já, né? Hoje é 1º de novembro hoje, né? Sim. Exatamente 1º de novembro. Já dá para ver algumas frutas vindo aqui e o crescimento é muito rápido, né? Se a gente voltar para cá daqui a uns 30 dias, ela já vai estar quase que o dobro de tamanho. E se a gente chegar aqui em janeiro, ela já vai estar quase do tamanho final. E aí em fevereiro ela já não cresce muito de tamanho, mas é a parte final para ela pegar todos sabor e os nutrientes e tudo que precisa. Eu acredito que a gente vai ter que fazer um trabalho muito parecido com o trabalho que o vinho brasileiro fez há 20 anos atrás. E que ainda está fazendo. E que ainda está fazendo, né? Que é, primeiro, modernizar as suas fábricas, para realmente melhorar a qualidade do vinho que eles faziam, se comparado com o que era lá nos anos 80 e 90. E aí depois fazer um trabalho forte de mostrar para o consumidor que o produto nacional é tão bom quanto o que vem de fora. O vinho gaúcho, um vinho que está aí para competir com os melhores vinhos do mundo, já ganhou inúmeros prêmios, vem ganhando e acumulando prêmios, pontuações altíssimas. O Guri tenta trabalhar com as vinícolas de médio a pequeno porte. Obviamente, algumas vinícolas grandes também estão no nosso menu, mas a gente foca muito nessas mais familiares. Dentre elas, temos a Lídio Carraro, que é uma vinícola purista, que busca a mínima intervenção possível no vinho. Então, a questão purista está muito ligada à filosofia do Guri. Produz vinhos de excelente qualidade, sem madeira, baixa produção, onde o dono planta, o dono cuida de toda a colheita, os filhos e a esposa fazem toda a parte de vinificação e entregam um produto de altíssima qualidade. E é isso que a gente quer valorizar no Guri, que é o trabalho familiar, um trabalho artesanal, e a gente gosta de comprar de pessoas que amam o que fazem. A uva veio do berço ainda, né? Desde que eu nasci, meu avô, meu pai sempre trabalhavam com uva. O meu avô até ele vinificava uva comum, fazia vinho e vendia a granel, vendia para outras vinícolas. E depois o meu pai, meus tios que trabalhavam todos juntos, e eles pararam e produziam só uva e vendiam para outras vinícolas. Foi ali perto do ano 2000, em 98, que deu umas crises, que as vinícolas pagavam muito mal no produtor. Nós já tínhamos uvas viníferas plantadas, Merlot, essas uvas finas, e a gente cuidava diferenciado essas uvas e nós não pagávamos aquilo que a gente merecia, né? Então eu disse para os filhos, ou vamos mudar, vamos fazer vinho nós por conta, ou vamos fazer outro negócio.
desistir da uva. A emoção toma conta, né? Eu já tinha uma outra empresa, uma empresa de alimentos, e ela, na verdade, foi o suporte, porque teve muitos dias que, sinceramente, eu não sabia o que botar na mesa. Pela cultura do italiano, procurar vencer e cumprir com os deveres, né? Mas chega um ponto que é difícil. Então, eu diria assim que atrás de uma garrafa de vinho não é simplesmente um vinho, mas ali sim tem todo o suor, a dificuldade, os sonhos, né? E é um valor imensurável, né, na garrafa do vinho. Nós começamos com 2 rótulos. A Patrícia e o Juliano foram para São Paulo com 2 garrafinhas na mão, caminhando nas ruas para vender vinho. É de chorar. Não é fácil. Dos meses, se não foi quase um ano, eu fiquei na casa de 2 mulheres, 2 meninas que abriram a casa para mim numa época que eu fui morar em São Paulo, não por escolha própria, mas porque realmente era um desespero, a gente precisava vender o vinho e eu me senti responsável por ser a filha mais velha, meus irmãos estudavam na época, não podiam, e era lá que estava o nosso público, né? Se tinha um lugar no Brasil onde a gente pudesse vender o vinho, era São Paulo. E elas abriram a casa delas porque na época nem condições eu tinha de poder contribuir, nós estávamos passando por uma situação muito difícil. E eu acho que o mais dolorido era a gente transitar naquele mundo onde o nosso vinho pertencia, né? Com uma classe social, com um lifestyle dos sonhos, com uma realidade tão antagônica, né? E que era como se eu tivesse que, cada vez que eu pegava a mochila e os vinhos, eu tivesse que... É como assim, entrar em cena, né? Represar um pouco daquela dor, daqueles desafios, da realidade dura que eu vivia, para poder realmente expressar o melhor, né, através do nosso produto. E eu passei, eu acho que foi um ano mais ou menos, quase, dormindo, né? Eu nunca vou esquecer que eu tinha que fechar a mala para poder dormir, porque era um quartinho era do tamanho de um banheiro. Eu dormia no chão, no colchão. Não era a vida que eu tinha sonhado viver. As dificuldades foram surgindo muitas em vários anos, mas sempre com aquela garra, aquela união, filhos e o casal, a gente conseguiu sim sempre vencer. Momentos mais difíceis, momentos menos, mas sempre com aquele objetivo, né, que ia dar certo algum dia. Eu e a Isabela, a gente se sente muito feliz por ter toda a família reunida, né? E no mesmo setor, trabalhando com todo o amor e a dedicação que todos os filhos têm. E com todos os netos que estão vindo aí, netos, netas, esperando que continue a mesma coisa, né? Que era um vinho de qualidade, a gente não queria... Nós começamos de cima para baixo, o vinho caro, né? De repente ter feito um vinho mais barato para entrar, para começar, não sei se era melhor ou pior. A nossa família lá, meu pai, eles foram, nós somos um dos primeiros aí da região que plantou a uva Merlot. E meu pai, ele vinificava um pouco desse vinho para tomar. Pura uva, só uva escolhida, sem nada de interferência. Tu tinha que ver que vinho que saía. Eu disse assim, falei para os filhos, vamos fazer uma coisa assim, simples, vinho puro, sem interferência de produtos que alterassem a qualidade. Porque
a gente toma o Merlot, se é puro, tu sabe, eu conheço a uva, tu sente o gosto do Merlot. Tu consegue diferenciar um Merlot, um Cabernet, um Tannat. Passa por muita madeira, fica tudo igual. Por o meu gosto, não sei se eu e mais 2, 3 só passa para ver o pessoal colhendo. Se tem um grão que tem alguma coisa de defeito, com a pontinha da tesoura tirado, na caixa só vai a uva boa. A gente faz a seleção na colheita, não lá na vinícola. Eu me ajoelho também agora para fazer o desbaste, para deixar o galho melhor, para tirar o que incomoda os cachos da uva, tirar as folhas que está atrapalhando. Para fazer um serviço bom, tu tem que agachar ou ajoelhar mesmo. A gente elabora um vinho puro, não passa por madeira, porque a madeira ela maquia o vinho, passa por uma maquiagem, para esconder os defeitos das uvas verdes, a uva podre, que a nossa não tem, porque ela é escolhida na hora da colheita. O Projeto Guri tem a pretensão de provar para os gaúchos e para as pessoas de fora que o gaúcho não come só carne. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é que eu, como ser humano, como pessoa, acredito que um dos momentos mais importantes do nosso dia, da nossa vida, acontecem numa mesa, na hora de comer, seja com a nossa família, seja com amigos. É a hora da comunhão. Né? Então o comer vem sido desvalorizado, o ato de comer. As pessoas comem correndo, as pessoas comem qualquer coisa, as pessoas não se conversam, as pessoas não sentam junto à mesa. E eu queria justamente tentar o contrário disso, fazer com que as pessoas parassem, como é o que acontece no restaurante, param, sentam à mesa, dividem um bom vinho e começam a comer um menu que chega a levar 3 horas. Por que tanto tempo? Justamente para que as pessoas vão comendo com calma. Como é um churrasco, né? Como é um churrasco gaúcho? O churrasco gaúcho é isso, né? Fazemos o fogo, começamos a aperitivar algumas coisas, dali sai um pedaço de carne, comemos às vezes com as mãos, tomamos um vinho, conversamos, daqui a pouco apronta mais uma carne, daqui a pouco apronta um pão, daqui a pouco se serve uma salada. Então, normalmente o churrasco, em família ou em amigos, leva mais do que 2, 3 horas. Os que são mais rápidos que isso não são churrascos bons, né? São churrascos que a gente só foi comer e foi embora. Então, o churrasco e a gastronomia gaúcha é uma gastronomia de comunhão, assim como o mate, o chimarrão, que reúne amigos em roda, que tomam um chimarrão em roda durante bastante tempo. Eu acredito que a mesa é um bom momento de ter essa comunhão, né? De ter essa comunicação, as pessoas puderem conversar com calma, esquecer os problemas da rua e ter uma experiência gastronômica e sensorial que as satisfaçam, né? Que elas desacelerem. Então, o pior cliente para mim no meu restaurante é o cliente que está com pressa. Então, esse não vai aproveitar a experiência. Quando trabalhamos com verdade na gastronomia, a gente precisa realmente levantar a bandeira e defender o conceito. Então, quando eu busco um produtor de carne que produz, que cria, né, o animal puramente alimentação natural, sem aditivo nenhum artificial, e sirvo isso no meu menu, a pessoa tem que entender de gastronomia para ela valorizar. Então eu tenho vários tipos de cliente. Eu tenho cliente que vai e conhece e valoriza, e chora e se emociona e diz que é a melhor carne que comeu na vida, e tem a pessoa que não entendeu que carne foi feita para mastigar e acha que é dura. Apesar de chatear às vezes, não me preocupa, porque quem trabalha com verdade tem que entregar a verdade. Então eu não vou mudar o meu fornecedor porque um cliente reclamou. E quando a gente tem um restaurante provocativo como o nosso, que faz as pessoas provarem o mesmo ingrediente, só que de uma forma diferente ou de uma fonte diferente,
obviamente que a gente consegue ter as pessoas que nos amam e algumas pessoas acabam nos odiando. E tem aquela máxima que o cliente sempre tem razão. No nosso restaurante, não. Tem aquela máxima de que venha comer conosco e sinta-se em casa. No Guri, não. No Guri é a nossa casa. O nosso cliente é a nossa visita. Então a gente espera que essas pessoas venham de coração aberto para aproveitar toda a experiência, para provar o que a gente tem para servir e respeitar a casa, respeitar todos nós, todo o nosso trabalho, né? Então eu costumo dizer que o Guri é um trabalho de respeito a quem serve, a quem produz e a quem é servido. Servir um menu de degustação confiança, com comidas feitas todas na brasa, onde a gente valoriza a gastronomia gaúcha, que basicamente é uma gastronomia simples, porém não simplória. É um desafio enorme para que as pessoas entendam isso, né? Por que eu vou pagar um menu de degustação para comer uma comida que não tem espuma, que não tem técnicas apuradíssimas e contemporâneas, e sim uma cozinha ancestral? E eu acredito muito que quando um cozinheiro serve algo simples, um preparo considerado simples, ou seja, algo usual, no prato está o cozinheiro nu, desarmado, né? Então é o ingrediente e o cozinheiro. É muito fácil surpreender um cliente com um camarão gigante, com um produto exótico, com uma punk. É muito fácil, o cliente vai gostar ou não. Mas quando a gente serve algo usual, como um tomate, que a gente queima, ele tem que ser muito, muito bem feito para surpreender. O que nós acreditamos? A gente acredita muito no ingrediente fresco, no ingrediente de altíssima qualidade, no ingrediente produzido por pessoas, cozinhado por pessoas e principalmente com fogo. Então, no nosso restaurante a gente faz tudo fresco todos os dias. Nenhum preparo é um preparo maior que para uma semana. Não temos câmara fria com vários produtos refrigerados ou congelados que a gente pode só aquecer para servir para um cliente. Todos os dias a gente vê as reservas, a gente define o menu e faz prato por prato para cada cliente. Falo que a experiência na cozinha do Enio, né, no restaurante Guri, é bem o conceito que a gente fala muito da experiência, mas às vezes as pessoas meio que deturpam porque a experiência está ligada à emoção, né? Lá a emoção é um pouco diferente, é tu experimentar coisas que tu ter uma relação de confiança com o chefe e que ele te apresente outras formas daquilo que tu pode até ter já comido em outro lugar, mas só que ele te apresenta com muita verdade, muito propósito. Primeiro foi pela experiência realmente que eu tive no local, de um misto entre simplicidade e sofisticação. É fazer as coisas bem feitas, mas com o coração.
né, a gente consegue sorver o propósito, o espírito, a entrega, né, de todas as pessoas ali na casa. Não apenas do Enio, né, que é o idealizador, o apaixonado, mas o próprio Rafael, que é o sommelier, né, que tem a ver com os vinhos. Toda a equipe da casa, eu me sinto em casa, né? É como se fosse uma grande família, uma pequena família, né? A gente chega lá e assim, esse ar um pouco misterioso, né? Um pouco intimista, né? Acho, poderia dizer dessa forma, bastante reservado, né? Não te dá a possibilidade de saber, né? O que vai vir, né? Eu acho que isso mostra, na verdade, a simplicidade, a forma simples de ser mostra a grandeza, né? Mostra o oposto, né? Porque as pessoas que têm pouco a entregar geralmente querem mostrar muito o seu lado externo, né? Querem externalizar muita coisa e muitas vezes o conteúdo é pequeno, né? Eu diria assim, há uma certa contemplação até, né, da gastronomia e do vinho, né? Da enogastronomia. Então ali a gente consegue fazer com que o cliente, né, ele possa vivenciar a níveis mais elevados, né, os prazeres, né, as sensações que tanto a gastronomia quanto o vinho podem proporcionar. Por, enfim, não imaginar que seria uma proposta tão ousada e tão apropriada, eu diria hoje, né, pelo contexto do Vale dos Vinhedos, que necessitava, né, de uma proposta de alta gastronomia. E melhor ainda, né, ela tendo como base, como inspiração, né, a questão da gastronomia regional, né, da gastronomia com ênfase, né, na gastronomia do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul. Tu passa na sequência lá de 9 pratos e 3 horas de experiência, tu acaba não percebendo esse tempo passar, né, porque as coisas vão acontecendo e a tua tutoria no sabor vai acontecendo e tu vai experimentando e te surpreendendo que aquele mesmo produto que eu, como gaúcho, que morei toda a minha vida no Rio Grande do Sul, para mim foi muito gratificante sentir todo esse cuidado que tem, né, na apresentação da experiência lá dentro do Guri. Para mim foi surpreendente até, porque tu espera um restaurante de alta gastronomia. Eu já fui em restaurantes de alta gastronomia, mas lá é um pouco diferente desse circuito de alta gastronomia. É realmente uma tutoria do sabor, né? A gente vai sendo tutoriado pelos sabores e ingredientes que a gente muitas vezes passa desapercebido. Eu vou dar o exemplo do tomate. É o cozinheiro que vai lá no produtor, ele pega o tomate e ele ensina para o produtor que o tomate dele pode ser menos ácido se ele colocar mais coisa na terra, tá? Então, o chefe de cozinha, ele tem que ser muito mais do que um chefe de cozinha, ele tem que ser um cara que entende de terra, de sol, de água. Ele tem que saber que no dia que chove, o produtor vai entregar um tomate com mais água. Então, o chefe de cozinha, ele tem que saber disso para ele chegar para o produtor e falar: não, cara, eu não quero esse produto assim, eu vou te ajudar a melhorar. E eu acho que o Enio tem muito disso. Ele vai no produtor e ele ajuda a desenvolver isso junto com o produtor. E o mais legal é que o Enio tenta respeitar muito o animal. O que eu estou querendo dizer do animal? Então, ele não usa carnes confinadas, carnes que sofram. Ele quer o gado solto, ele quer o gado criado a pasto, ele quer o respeito da gastronomia gaúcha como sempre foi. Agora eu acho que conhecendo um pouco mais a pessoa do Guri, né, o Enio, hoje eu entendo, isso é só um resultado da pessoa que ele é, né? Porque é uma pessoa que ele está fazendo algo naquilo que ele acredita, né? Porque aquilo faz sentido para a vida dele. Também é para um propósito muito maior, né? Não é simplesmente comida, gastronomia ou um negócio, né? É um estilo de vida. Bom, meu nome é Enio Vale, eu sou chefe de cozinha do Guri Restaurante em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, a terra do vinho brasileiro. No ano de 2021, nós fizemos 3 anos. E eu trabalho em gastronomia desde os meus 12 anos de idade com a minha família. Comecei com meu pai, com a minha mãe.
Então, desde muito pequeno, caminhando dentro do restaurante do pai, brincando, e ali começou a minha vida na gastronomia. Eu comecei a perceber que o guri realmente estava no caminho certo quando, inúmeras vezes, eu vi clientes chorando no salão, né? Chorando de soluçar. Homens, que inclusive sua esposa disseram nunca ter visto chorar antes, chorando no salão, porque aquela comida lembrou o avô, a avó, o pai, porque nunca tinha comido algo daquela forma, com aquele sabor. Então eu comecei a perceber que o guri tinha propósito, e era um propósito bonito, quando a gente percebeu que a nossa gastronomia estava tocando o coração das pessoas. E isso nos enche de alegria todos os dias, né? Então, recebemos pessoas que são extremamente críticas, que viajam o mundo comendo em restaurantes com estrela Michelin, restaurantes que estão na lista dos 50 melhores, e diversas vezes ouvimos de forma incrédula, realmente incrédula, de que elas estavam comendo no melhor restaurante que já comeram. Não temos a soberba de achar realmente que seja o melhor restaurante, mas ter sido comparado com esses outros restaurantes tão famosos, de chefes renomados, nos faz perceber que o nosso trabalho realmente tem algum valor. Então, nos dá uma satisfação enorme saber que por 3 horas a gente fez a diferença na vida de algumas pessoas. E essa ideia de fazer as pessoas terem uma boa refeição, lenta, e fazer a comunhão, né? A gente resolveu, de um tempo para cá, fazer com que as pessoas se conectassem ainda mais com o que elas estão comendo. Então a gente faz um menu de degustação confiança, as pessoas não sabem o que vão comer. E quando elas recebem o prato na mesa, elas continuam sem saber. Elas só ficam sabendo o que comeram depois que elas comeram o prato. A cada prato, quando ele é recolhido, então nossa equipe vai à mesa e explica o que a pessoa comeu, como foi o preparo, quais os ingredientes. Isso fez com que as pessoas se conectassem mais com o que elas estavam comendo. Então as pessoas pararam de conversar assuntos aleatórios e se concentraram na comida. As pessoas na mesa começam a trocar informações, tentam adivinhar o que estão comendo. Isso proporciona uma experiência muito mais intensa para cada um que vai lá e faz com que tudo aquilo que a gente tem feito faça sentido. Quando as pessoas se conectam com a comida, com o vinho, com o ambiente, elas se conectam com a experiência e com todo o conceito do guri. Então, normalmente, quando eu atendo pessoas que entendem de gastronomia, essas valorizam muito a nossa cozinha. Percebem o sabor do ingrediente, que é trabalho do produtor, percebem o preparo que nós temos, com mínima intervenção de temperos, para não maquiar o que a gente está servindo. Então, diariamente, ter uma equipe disposta a trabalhar com isso de forma fresca, diariamente buscar fornecedores de altíssima qualidade, com a nossa mesma filosofia, diariamente abrir o restaurante, servir um menu confiança, onde é definido todos os dias de acordo com os ingredientes que a gente tem, pela seleção que a gente faz, aumenta muito o nível de dificuldade de um restaurante. Porque é muito mais fácil padronizar, podemos chamar uma equipe não tão competente, mas eu padronizei, eu pré-produzi tudo, tem um cardápio definido, as coisas já virem pré-prontas, assim fica mais fácil de trabalhar. Mas quando a gente tem todos os dias que saber que corte de carne meu fornecedor pequeno tem para me entregar e o que a gente vai fazer com ela, e às vezes a decisão é feita 30 minutos antes do restaurante abrir, torna o nível de dificuldade muito maior. Mas é isso que nos dá motivação para ir cozinhar todos os dias. Eu tenho muitos anos de gastronomia, então hoje eu estou com 38 anos, eu já tenho quase 30 anos em restaurante. E eu já passei por muita coisa em restaurante. E o guri só está aberto hoje por todas as dificuldades que eu passei e aprendi ao longo do tempo
que a gastronomia, se não for feita com alma e com amor, ela não tem valor. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bombacha e me desse. Queria boinas e alpargatas e um cachorro companheiro, para me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever, para que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem-querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de 8 baixos, para ver o ronco que sai, botas feitio do Alegrete e esporas do Ibirocai, lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai, para que digam, quando eu passe, saiu igualzito ao pai. E se Deus não achar muito tanta coisa que eu pedi, não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci, nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri, e de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui.